Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o atual secretário do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina, o Mário Antônio da Silva. Bem-vindo, Mário. Gostou da Casa Nova? Maravilha, não? Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos os nossos amigos da TV Floripa, os telespectadores de todas as classes de trabalhadores que a gente luta e defende nesse país. Com certeza, novas instalações da TV Floripa, a nossa TV comunitária ficou muito agradável, até porque não temos mais, acredito, né, o fantasma de ser despejado, como vinha acontecendo de outras entidades aí. Acredito também que a gente daqui para frente possa ter uma TV cada vez mais forte, atuante e que mostre a verdadeira face da classe trabalhadora, né? Obrigado em nome de todos aí, né? Aliás, está 100% da equipe aí, os dois estão aqui. Perfeito. E dizer que você é o atual secretário do Sintesp é uma coisa bem certa, né? Porque está para acontecer uma eleição para a nova diretoria, né? Isso, nós estamos aí num processo eleitoral que se iniciou aí no mês de abril. Houve a inscrição já de chapa, estamos com o processo eleitoral agora que vai acontecer dia 24 e 25 desse mês de maio, semana que vem, né? Já? E o processo eleitoral, ele é muito, parece que foi ontem a eleição anterior, né? Mas 3 anos passa rápido. 3 anos é brincadeira, né? Mas são muitas demandas, é muita correria dentro da entidade, é por isso que também o tempo ele voa, né? Justamente. E na verdade não vai ser eleição, vai ser um referendo, né? Porque tem uma única chapa, né? Perfeito. A gente teve as condições dentro do diálogo com todas as divergências que a gente tem dentro do meio que a gente vive. Mesmo assim a gente conseguiu construir uma chapa única de entendimento, porque a realidade do enfrentamento é com o patrão, não é entre nós trabalhadores, né? O mais importante é com certeza, fortalecer a entidade, fortalecer a direção, trazer elementos novos, como aconteceu, está vindo bastante pessoas novas e jovens também, isso é importante, isso é um fenômeno, para que a gente também renove o quadro da direção, né? Porque nós temos uma direção um pouco avançada na idade pelo tempo que participa. Inclusive houve também mudanças de cargos. Eu estou saindo da Secretaria Geral, estou indo para a Secretaria de Formação, onde também foi uma pasta que eu já, no início da minha militância no Sintesp, eu já participei, né? Já fiz parte da formação e também gosto dessa área. Gosto de trabalhar na área de formação. Mas, no contexto geral, a gente faz de tudo um pouco dentro do sindicato, né? Sim. Não tem uma área específica ou um segmento específico. Os diretores, os dirigentes liberados e a diretoria estadual, ela tem o compromisso com todos os segmentos que compõem o conjunto dos servidores públicos, né? E bem que você falou da questão da formação, né? Todos os dirigentes sindicais devem estar aptos de desenvolver trabalho em todas as funções dentro da diretoria, né? Esse é o trabalho da formação, né? Perfeito, até porque a melhor compreensão da vida política e da vida de sindical de luta, ela tem que passar necessariamente pela formação, porque a formação ela é a escola da vida sindical, né? Se nós não tiver formação, a gente não consegue preparar quadros, não consegue preparar dirigentes e a base para fazer enfrentamento com o patrão governo, que é o nosso patrão, aonde muitas vezes ele joga e impõe o peso da máquina pública contra a nossa organização, contra a organização dos trabalhadores, peso da mídia. E o governo, ele investe nisso, coloca no nosso meio e dissemina divergência, dissemina separação, dissemina no nosso meio, né, as rixas, para justamente ele não ser cobrado daquilo que é responsabilidade dele, né? Principalmente na política salarial, de condições de trabalho, melhoria na vida do servidor público, que é isso que é o nosso papel. Mostrar para o servidor, através de formação, né, qual é o objetivo, né, e o caráter da luta de classe.
para entender que nós vivemos também numa sociedade classista que tem divergência com a classe patronal. E isso está acontecendo principalmente no cenário que nós vivemos hoje no Brasil. Está muito claro, a classe patronal, a classe política, abastada, vamos colocar assim, que envolve também a questão, os políticos, querendo, né, voltar ao poder para reduzir direitos, nada mais que isso, não tem outra explicação, né? E para isso tem que ter todo um estudo, tem que ter uma preparação, uma avaliação, fundamentação teórica, né, política e também a ação sindical, que é o resultado da formação, né? Ação sindical principalmente, principalmente, né? É na rua que a gente aprende, né? Perfeito. E uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena destacar na questão da formação é capacitar os indivíduos a fazerem uma leitura do mundo, né? Porque hoje a mídia em geral, a grande mídia, deturpa assim criminalmente a realidade, né? Você viu uma coincidência, hoje de manhã eu estava vindo para o trabalho e o meu filho estava comigo, que ele começa o estudo dele às 7h30, né, no Instituto Estadual, onde também a gente defende, né, a escola pública, a saúde pública, né, e tantas outras serviços públicos de qualidade, segurança e tudo mais. E até vinha comentando com ele justamente que nós temos hoje uma imprensa burguesa, né, que ela deturpa a realidade. Ela constrói um assunto, um determinado assunto, cinicamente, mentindo para todos os brasileiros. Mentindo. Né? Porque eles mentem descaradamente, porque eles são também parte de todo o mal que está acontecendo no Brasil. Sim. Principalmente os detentores de grandes meios de comunicação, hoje, são os maiores sonegadores de impostos desse país. Além disso, né? Além de deturparem a informação. Além de deturpar, são os envolvidos. É por isso que eles criam uma situação. E até a verdade vir à tona já causa um estrago muito grande. Inclusive essas grandes famílias do meio de comunicação, que é uma concessão pública, né, que deveriam falar exclusivamente a verdade, eticamente, e ser responsável por aquilo que falam e escrevem, né, são envolvidos naqueles bancos, a exemplo do HSBC na Suíça, onde aparecem várias dessas figuras nacionais da imprensa e da política, e também agora aqui na América Central, onde foi também descoberto um outro banco, um paraíso fiscal, onde também estão envolvidos. A exemplo também da Operação Zelotes do Brasil, onde várias empresas aí brasileiras, inclusive de Santa Catarina, tem aí o grupo ligado ao meio de comunicação, né, que majoritário, que mais desvirtua a realidade aí, né? Está envolvido também, sonegadores, devem muito para a União, que é impostos, criminosos, né? Fraudavam a Receita Federal. Justamente, então tem tudo isso, tem que ser avaliado e não dá para acreditar, porque muitas vezes, como diz o famoso escritor Fernando Veríssimo, né? Que às vezes, muitas vezes, no dia a dia, o que tem de verdade num jornal é a data e olha lá, né? Então essa é a realidade que eu estava falando para o meu filho hoje. Como a gente vive num mundo de maldades, né? De interesses que não é um interesse coletivo da classe trabalhadora, não é um interesse coletivo do povo brasileiro, e sim daqueles detentores do poder de sempre, né? Foi bom você tocar na questão das zelotes, né? Porque bilhões, muito mais bilhões do que os que a gente vê naquela novela jornalesca, né, no Jornal Nacional da Lava Jato, envolve muito mais recursos e não se ouve falar casualmente. E tem um grande meio de comunicação aqui do Sul envolvido, né? Mas pior era no passado, quando a gente nem ouvia falar disso, né? Agora a comunicação devagarinho está quebrando a hegemonia desses aí que ajudam a sustentar esse sistema injusto. E você falando do seu filho me lembrou de que uma coisa muito legal que está acontecendo é a juventude voltar para a rua, se organizar, né, pegando junto e a gente sabe dando exemplo de luta, né? Dando exemplo de luta, a exemplo de todas as lutas do passado, né? Das cara pintada, né? Do golpe de 64, a juventude
principalmente hoje, em tudo que está acontecendo, está vendo a verdade e a realidade. Até porque hoje... Não engolem mais do que os meios de comunicação. Os meios de comunicação hoje eles não são supremacia. Hoje nós temos as redes sociais que acabam desmascarando as mentiras do dia a dia das redes tradicionais, né? Que manipulam o povo brasileiro. E isso está sendo fantástico. Essa inserção de novo da juventude, cheio de sangue novo e com disposição de fazer a luta e enfrentamento para um país melhor para todos, né, Silvio? Isso é fantástico. Fantástico. Ver eles tomar de assalto, vamos usar a palavra, ocupar aquela Assembleia Legislativa lá de São Paulo, não tem preço. Botar os deputados para correr mesmo. Foi algo assim surpreendente, né? Acredito para a própria Assembleia de São Paulo, onde nunca deve ter acontecido isso. Onde estavam mascarando e desvirtuando o debate sobre o desvio de recursos da merenda escolar das crianças, né? Então é algo assim, o antro da podridão que defende e esconde a sujeira, né, dos desvios e a corrupção desse país. Está tudo vindo à tona. Que está envolvido o governador de São Paulo, o maior partido de oposição, que é o PSDB, e isso a mídia tradicional, que também está do lado deles, não fala e não mostra, né? Esse é o pior de tudo, esconder a sujeira. Isso que a gente precisa combater nesse país, que seja tratado todos de igual forma, né? E esse é o papel também do judiciário. Não pode haver julgamento, né, de pessoas diferentes uma da outra. A lei é igual para todos, né? E é isso que a gente cobra nas ruas. Esse é o papel também do sindicato, de fazer o estudo, fazer o debate com a sua direção e com a sua base, aonde precisamos fazer a leitura da conjuntura, a leitura da formação sindical e a compreensão do mundo, né? Porque nós não vivemos numa ilha. Hoje, com a história da globalização mundial, a globalização chega para nós também a desgraça, chega para nós também todas as coisas ruins, não é só a diversidade de cultura, né? Então o mundo hoje ele está muito parecido, né? E chega para nós a corrupção do mundo inteiro. A exemplo do Brasil, que a corrupção do Brasil não nasceu nesses últimos 15 anos, né? Veio, como a gente já citou aqui em outros programas, a corrupção desembarcou no Brasil junto com a família imperial, né? Lá em 1500. Isso. Então, e já existia em outros lugares, né? Com certeza. Porque os índios, pelo menos, viviam bem, né? Em paz com a natureza. Os verdadeiros donos dessa terra, né? Comendo comida saudável, não é aquela quimioterapia que a gente tem hoje no supermercado. Eu nunca tinha falado essa, quimioterapia no supermercado. Floripa em Foco com o Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Catarinenses, hoje com o secretário-geral do Sintesp, o servidor Mário Antônio da Silva. Você é servidor da Secretaria de Justiça e Cidadania, aliás, né? Isso, faço parte da Secretaria de Justiça e Cidadania, sou agente penitenciário de carreira, né? E estou liberado no Sintesp para exercer a função sindical. Isso. Onde a gente também milita em prol de todos os servidores públicos. Temos uma agenda e pauta de campanha salarial e de lutas para todos os servidores. Todos os servidores. Não há uma divisão, né? Uma divisão, até porque o Sintesp é um sindicato dos servidores públicos, né? Certo. E isso a gente preza muito e defende para que haja essa unidade entre os servidores públicos. Porque quanto mais divisão, para o governo é melhor, né? Para o patrão é melhor, quanto mais divisão entre os trabalhadores. Nós trabalhamos no sentido de unidade entre todos os servidores. Esse é o nosso maior objetivo. Se todo mundo pegar junto, né? Perfeito. Vai ser que nem os estudantes tomando a Assembleia lá de São Paulo. Se todo mundo pegar junto, não tem polícia que segure, né? Que segure, não tem polícia suficiente. E você falou dos servidores públicos que têm questões em comum. Aqui em Santa Catarina se juntaram os vários sindicatos de servidores públicos, né? Tem os dos servidores que o Sintesp representa, tem o pessoal da saúde, o pessoal da educação, todos se juntaram num único movimento, né? Está funcionando? Isso, nós temos o Fórum dos Servidores Públicos Estaduais, que congrega todas as entidades dos 3 poderes do Estado, né? Do Executivo, Legislativo e Judiciário. E agora também, em razão também da luta contra o projeto de lei 257, que congela salários de servidores, proíbe concursos públicos no Brasil para as 3 esferas,
a gente conseguiu agregar nesse fórum também outras entidades do Serviço Público Federal e também dos servidores públicos municipais do Estado. Para fortalecer justamente essa luta em Brasília, que nós tivemos inclusive companheiros de várias entidades e também do Sintesp, que na semana que passou estiveram em Brasília para fazer essa luta e esse enfrentamento com os deputados na Câmara Federal e também com o governo para retirar esse projeto, porque uma imposição do governo federal propor um projeto dessa envergadura na Câmara Federal no momento que nós justamente pedimos do governo uma sinalização diferente no sentido de gerar emprego e renda para o país. Não proibir concursos públicos, porque aí é a lógica do capital, né? A lógica do neoliberalismo, onde se terceiriza, onde se privatiza e precariza os órgãos públicos, né? É isso que a gente combate. E nós queremos um Estado cada vez mais forte para que atenda as demandas da população brasileira. Porque o Estado brasileiro, em relação a qualquer país países da Europa e América Latina, América do Norte e outros países do Oriente, o Estado brasileiro é o que menos tem servidores públicos proporcionalmente à sua população. Então nós queremos assim um Estado cada vez mais responsável pelas políticas públicas que estão garantidas na Constituição Cidadã de 88, né, que são segurança, educação, infraestrutura, saneamento básico e a melhoria, né, das condições de vida do povo brasileiro. Então essa é a defesa que a gente faz sistematicamente. Nós não podemos aceitar um projeto desse, né, que venha no sentido contrário daquilo que a gente prega em relação a todas as nossas lutas dos anos 80, 90, contra a globalização, contra o neoliberalismo, que hoje está vindo com toda a força para, de fato, tirar direito. A mudança que querem fazer no Brasil é justamente o retrocesso daquilo que a gente já conquistou. E nós, como os trabalhadores, nós não podemos aceitar retrocesso. Reduzir a massa salarial, por exemplo, que é isso que mais dói na consciência dos neoliberais, da classe patronal, ver o salário do trabalhador no Brasil melhorar. Poder de compra na mão. Poder de compra, então... Libertando as pessoas desse escravagismo. Justamente, dando acesso mínimo, né, a uma casa própria, a ter acesso à educação de qualidade, que é a universidade pública. Viajar de avião, ter férias, curtir carnaval, ir no futebol. Tudo isso, num passado muito curto, nós não tínhamos no Brasil. Nós tínhamos um povo excluído, simplesmente pessoas além da exclusão, né, acesso a essas políticas públicas, nós tínhamos a exclusão de pessoas que estavam na marginalidade da sociedade passando fome, né? E isso não interessa para o grande capital, ver divisão de renda. E olha que eles não perderam nesse período absolutamente nada. Um pouquinho só do lucro é que baixou. Agora o empresário continua faturando muito mais do que antes, né? Porque a massa salarial do Brasil cresceu e, consequentemente, cresceu também a condição de compra da população, né? A produção aumentou. Então isso é muito natural. Se o salário aumenta, as pessoas vão ter acesso a mais compras, né? E por sua vez a indústria vai produzir mais. É uma lógica muito simples, só que para o capital e para o neoliberalismo, isso não interessa, dividir lucro, dividir riqueza. Não. A divisão da riqueza é só na exploração, é investimento na bolsa, é investimento no capital financeiro, que não gera lucro para ninguém, né? Para poucos. Não produz nada. Então, esse projeto que o nosso povo foi fazer a luta em Brasília, nós temos a sequência, inclusive, tem várias mobilizações já programadas para Brasília, para a semana que vem, justamente em cima do PLP no sentido 257. Do PLP 257, no sentido de retirar ele de pauta. Não é emenda, não é emendar e não é fazer qualquer proposição, porque se nós fizermos emenda, nós estamos concordando. Agora, tem que lembrar muito bem aos nossos amigos e trabalhadores de que esse projeto ele vem num acordo, né, do governo federal com os prefeitos e governadores, porque quem deve a dívida é os estados e municípios com a União. Que devem para o Porque governo a dívida federal. Pública não é uma dívida do governo federal, é uma dívida dos estados e das prefeituras com a União, porque a União,
Quando ela foi, né, o órgão que, na verdade, foi o avalista dos estados e do município, porque depois a União pagou a dívida lá fora, mas ficou a dívida com a União. Então, os governadores hoje e prefeitos não querem pagar essa dívida, tanto é que estão entrando com recurso no STF para rever os juros, né, e correção, porque essa dívida é dos governadores, dos prefeitos com a União. Então, isso que tem que ficar bem claro. E ficou mal explicado essa ligação, né, de negociar a dívida dos estados com a União e o projeto de retirar direitos dos trabalhadores. Eu não entendi até hoje esse link, por que as duas coisas estão ligadas. O projeto, na verdade, eles querem, além de fazer essa negociação, que é o pagamento de dívida pública dos estados e da prefeitura com a União, há uma recomendação, porque esse projeto nada mais é do que um projeto do Fundo Monetário Internacional, que nós não podemos aceitar, que é justamente fazer com que prefeitos e governadores cessem as contratações via concurso público e também sem terceirização, e também que não haja reajuste salarial, porque isso, na verdade, engessa os estados e municípios no sentido de garantir o pagamento da dívida. Então, nós temos que justamente fazer com que isso seja o contrário. O governo negocia, o governo federal com os estados e municípios, sem colocar uma camisa de força, né, na vida dos servidores públicos, sem engessar a vida salarial de todos os trabalhadores do serviço público. Não podemos concordar com isso. Por isso que a nossa posição é pela retirada do projeto, né? Não é nem emendar. Emendar é concordar com o projeto. E ele está em regime de urgência ainda? Está em regime de urgência. Então, nós solicitamos ao governo federal que retire e os governadores e prefeitos que paguem suas contas. Não precisa sucatear os seus estados e municípios, que a gente sabe que a crise ela é uma crise da mídia golpista. Essa crise, se fosse verdadeira, nós teríamos pessoas hoje passando fome, a exemplo dos anos 90 e 80. Né? Isso não está acontecendo. Nós temos uma crise política e não econômica. Claro que a gente tem uma posição também em relação ao governo federal, que o Banco Central pode baixar os juros, né? O governo pode controlar isso, fazer uma distribuição melhor de renda no sentido de outros programas sociais, que vai alavancar a economia do país, gerar mais emprego. A exemplo da própria redução do valor do combustível, porque hoje nós temos uma produção autossuficiente da própria Petrobras, que é uma empresa cada vez maior, que estão querendo destruir a Petrobras justamente para vender ela. Essa é a lógica das mentiras, né, da mídia, falar mal para depois vender. A Petrobras nunca teve melhor que ouro. O que acontece é que toda a corrupção que houve dentro da Petrobras foi no sentido de aliciamento de dirigentes da Petrobras no pagamento de obras. Isso é algo que sempre aconteceu. E é por isso que nós temos que punir todos que forem envolvidos. Todos. É isso que a justiça tem que ter clareza. Tem que punir a todos que estejam envolvidos. Não seletivamente. Não escolher o Silvio, porque o Silvio é da TV Floripa, e vamos punir o Silvio. E deixar livre os demais. Não, os tem que punir da vida. Tem que punir todos. Essa é a justiça que nós queremos para o país. É igual para todos. Que uma justiça seja de fato séria e responsável, né? Isso é uma coisa bem delicada de fazer as pessoas entender, né, Mário? É complicado. Porque na hora que começa a falar de política, já brota um ódio de dentro das pessoas, que elas ficam transtornadas, elas não raciocinam mais, né? E isso é tudo gota a gota. 2 anos, né? Há 2 anos atrás, a mídia só falava apesar da crise, apesar da crise, apesar... Foram plantando, né? A própria mídia, ela gerou uma crise virtual, né? Que, na verdade, na prática, a gente sabe que não é bem assim. Senão, nós não teríamos mais nem salário, não teríamos nada, né? E não é assim. Estamos aí. Diria que 70% da população, ela não tem essa compreensão e também não dá importância dessas fofocas. Mas nós temos muita gente que acaba influenciando outras, né? Sim. Achando que isso é verdadeiro e que não é, né? Quem não participa para fazer uma boa política, com certeza, acaba nós temos sendo que fazer uma leitura, maus políticos. E fazer uma leitura de todo tipo de informação. Não se limitar e se pautar por uma só informação, né? Porque aí a gente se torna bitolado e manipulado por uma grande mídia, né?
que sempre esteve ao lado do golpe, do poder econômico. Estiveram da junto... escravidão. Com a escravidão moderna, inclusive a terceirização nada mais é do que a escravidão moderna e apoiado pela grande mídia nacional. É isso que nós temos que combater, né? É isso que nós temos que ter essa compreensão. Né? Já estamos aqui largando para o telespectador internauta a sementinha, né? Daqui a pouco frutifica. A gente vai aos poucos semeando, né? De fato o que é verdadeiro, o que é bom para todos, porque eu não posso pensar diferente, né? Se o que é bom para mim não pode ser bom para o outro. Não, o que é bom para mim eu quero que seja bom para todos, né? E essa é a nossa luta dentro do sindicato, né? Para que todos tenham os mesmos direitos iguais, né? Olha lá o relógio, ó, Mário. Conversamos aqui com o semeador, servidor público, agente penitenciário Mário Antônio da Silva, atual secretário-geral do Sintesp, e breve, né, depois da eleição, que vai ser agora no final de maio. Dia 24 e 25 de maio, né? E a posse vai ser... A posse vai ser 1º de junho, já tem data marcada no estatuto, né? Já é estatutário. Nós já temos a data, né? Isso. E a gente pode voltar a falar sobre o congresso do Sintesp que delineou a trajetória, as lutas para os próximos 3 anos. Né? Perfeito. Mas isso no próximo Floripa em Foco do Sintesp, que é sempre um prazer receber o Mário para conversar. Para ouvir, né? Certo. Eu só queria lembrar, Silvia, em relação a um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa, que diz respeito ao cargo de agente penitenciário e sócio-educativo, e também uma demanda que o governo não está ainda e não enviou para a Assembleia, um projeto para atender os técnicos e administrativos, que sempre foram preteridos dentro do governo. A gente não entende por quê, até em razão da função dentro das unidades, estão todos trabalhando junto e igualmente. Então nós queremos que o governo tenha a sensibilidade, né, de mandar um projeto também para atender essa demanda dos técnicos e administrativos que nesse momento estão fora do projeto, que na construção desse projeto nós tínhamos incluído um artigo onde atendia esse pessoal. E o governo, na revisão lá do projeto, acabou retirando eles e mandou para a Assembleia sem atender esses servidores. Então a gente, né, continua a luta, vai ter a continuidade da luta desse segmento para que haja a inclusão deles ou em projeto, ou seja lá o que acontecer em relação a atender a demanda. E também que os projetos que o governo está devendo a outros segmentos, a gente também está encampando dentro do sindicato. Mário Antônio da Silva, para saber mais sobre o que ele falou, visite o www.sintesp.org.br para ter acesso ao Mário e esmiuçar tudo que a gente conseguiu falar aqui em alguns minutos no Floripa em Foco. Até a próxima semana. Um abraço a todos os amigos da TV Floripa e até a próxima semana. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.